Muito bem. Muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Essa parceria aqui do SBT News com a SBT Pará. Agradeço muito e você tem um caso para contar, que é essa questão, que é esse caso aí do João de Deus, como está sendo chamado, o João de Deus do Pará. Por favor, conte-nos o que é que está acontecendo. Exatamente, Leonardo. A gente que agradece a parceria, a oportunidade, né, de poder trazer notícias daqui do Pará para todos que estão nos acompanhando no SBT News. Esse caso, como você falou, está sendo chamado João de Deus do Pará, porque é mais um destes casos que a gente vê de líderes religiosos, líderes espirituais que se aproveitam da posição que ocupam e da fé alheia para cometer crimes sexuais. Esse caso ele começou a ser investigado há 2 anos. Um homem chamado Paulo Polgarten Sabino de Oliveira, hoje está com 70 anos. Na época em que ele foi preso pela primeira vez, ele tinha 68 anos. Ele é acusado, investigado por cometer crimes sexuais contra as mulheres do grupo, da seita religiosa que ele coordenava. Então, em 2022, em março de 2022, ele foi preso preventivamente. Inicialmente eram 4 mulheres que denunciavam esses abusos, denunciavam esses crimes. Meses depois, ele foi solto. Só que ao longo desses anos, 10 novas vítimas apareceram, viu? Mais mulheres tiveram coragem, procuraram a polícia e denunciaram também esses abusos. E ele voltou a ser preso na manhã de ontem. Ele foi preso no município de Castanhal, que é uma cidade aqui próxima a Belém. Mas a seita, ela funcionava, tinha sede aqui em Belém, onde ele morava, mas também tinha um sítio no interior do estado. Como é que funcionava esse grupo religioso, Léo? Era um grupo chamado Missão do Espírito Santo, que ele já mantinha desde 2008. E ele dizia, né, que ele era um ser evoluído, ele era visto como uma entidade, ele dizia vibrar numa frequência espiritual elevada, uma 7ª frequência. Tanto que a operação da Polícia Civil é chamada Operação 7ª Frequência. E que as pessoas que queriam alcançar esse nível, né, de elevação espiritual, se limpar espiritualmente, fazer uma reforma de caráter, que era como era chamado esse conceito dentro da seita, podiam procurar, né, aquele grupo para se fortalecerem nesse sentido. E a maioria, né, das frequentadoras da seita eram mulheres. Haviam homens também, que, enfim, seguiam ele, que iam para lá em busca de cura, em busca desse tipo de elevação espiritual, mas ele se aproveitava das mulheres, ele chegava para aquelas mulheres, empoderava, dizia, você é especial, você é um ser elevado, é um ser de luz, mas para que você evolua ainda mais, alcance prosperidade para você, para toda a sua família, você precisa passar por uma limpeza magnética. E era nessa limpeza magnética que aconteciam os abusos. E aí a gente não precisa descrever, né? Mas a gente ouviu ontem vítimas que, enfim, não se identificaram, mas que contaram como acontecia toda essa situação. Era nessa limpeza, né? Que era realmente como um banho que ele tocava, enfim, nas partes íntimas e cometia os crimes de estupro, né? A polícia continua investigando o caso, ele está preso, né? E todas essas denúncias geraram um mandado de prisão. Então, foram 10 mandados de prisão cumpridos contra eles ontem e a situação continua sendo acompanhada. Até porque dentro dessa seita existem mulheres que atuam ali dentro, que moram com ele e que eram conhecidas como filhas dele, né? São as filhas do pai Paulo, como ele era conhecido dentro da seita. E essas mulheres, elas serviam ele, elas também participavam de alguns rituais e, por isso, a polícia está investigando se elas também podem ser consideradas cúmplices desses crimes. Por enquanto, a polícia, enfim, não deferiu nenhum mandado de prisão para essas mulheres, apenas medidas cautelares, né, para que elas não saiam da cidade e para que elas também não tenham contato com as denunciantes. Léo, volto com você. Olha, é importante que a gente debata esse tema, porque é comum, sim, não é cada vez mais comum, mas é comum esse tipo de situação. Então é importante essas reportagens e esse foco de vocês nesse tipo de crime, porque a gente sabe que as vítimas, elas têm ali uma fragilidade em determinados momentos, são pessoas que estão buscando ali, né, um conforto espiritual, esse cidadão aí, né?
e acabam E, Léo, sendo... Oi, pode falar. Pode falar. Não, e é importante a gente dar luz a esses casos, mostrar esses casos, porque às vezes existe uma mulher ali que frequenta algum centro desses, uma seita, uma igreja, e que passa por situações parecidas e que não estão percebendo que, na verdade, são situações de abuso, são situações de assédio. Então, quando a gente coloca essas vítimas para contarem suas histórias, outras mulheres podem se identificar que foram vítimas não só desse homem, mas de outros homens, outros líderes religiosos que cometem crimes parecidos. Então, acho que a gente precisa deixar essa lição. Existem várias formas de você evoluir espiritualmente, de você encontrar sua espiritualidade, exercer sua religiosidade, e nenhuma delas passa por você se deixar ser tocada, se deixar ser, enfim, estuprada, abusada por um líder religioso. Então, é importante a gente mostrar também esses casos para que as pessoas que estão assistindo, elas talvez percebam, será que eu já não estou passando por isso? E também procurem a polícia e também denunciem, né? Esse caso do João de Deus aqui, né, aqui de Goiás, o João de Deus original, vamos dizer assim, era muito impressionante, era muito impressionante. Eram políticos, ministros do STF, muita gente ali, reportagens na época, grandes reportagens em jornais ali, falando do poder daquele cidadão. Ou seja, você vai ver depois, diante do histórico de mulheres violentadas por aquele cidadão, quer dizer, tem que ter muito cuidado nessa situação. Todas as vezes que você tem pessoas que acabam, tem que saber onde vão entrar, onde, como, até que ponto essa fragilidade ela está sendo aceita e está sendo um assédio de fato, né, que às vezes causam traumas ainda maiores às pessoas. Foi quanto tempo durou a atuação desse cidadão, Mayra? A seita, ela existia desde 2008. A polícia não informou se esses abusos já ocorriam desde sempre, né? Mas, assim, as primeiras vítimas que denunciaram, algumas estavam ali frequentando desde 2017, desde 2018, então eram muitos anos atuando. E eu acho que é importante pegar um pouquinho do que tu falaste aí, para a gente destacar que tanto no caso desse João de Deus do Pará, que é o Paulo Polgarten, né? Vamos dar os nomes, como em outros casos semelhantes, existe a lei do silêncio, né? Então, as mulheres que passavam por essas limpezas, né, por esses abusos, elas não podiam contar nem para as outras, enfim, para outras mulheres, para os outros membros do grupo e nem para as suas famílias, nem fora do grupo, o que estava acontecendo. Então, isso já é algo para se desconfiar. Se você está passando por uma sessão em que aquele líder religioso, aquele líder espiritual diz você não pode contar isso para ninguém, e aí você já precisa repensar que aquilo ali, enfim, não é algo correto, né? Que aquilo ali é um crime, porque senão não era algo que podia não ser contado. Bem, Mayra Leal, muito obrigado aqui do SBT Pará, nessa parceria aqui, começando, eu espero, de várias participações. Muito obrigado para você, boa noite, bom trabalho e até a próxima. A gente que agradece a oportunidade, contem com a gente, um bom trabalho para vocês.